Fala aí pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos trabalhar esta obra aqui do meu lado, escrita por Immanuel Kant, com o título Resposta à pergunta: que é esclarecimento? Veja bem, esta obra trata de uma definição do que é o esclarecimento, do que é o iluminismo, e aponta para uma característica muito importante desse período, que é a autonomia. Bora lá, pessoal, vamos começar então a nossa leitura da obra Resposta à pergunta: que é esclarecimento? Aufklärung, de Immanuel Kant. Pois bem, antes de entrar na obra propriamente dita, vamos só comentar qual é a versão que eu estou tendo aqui, que eu vou estar lendo junto com vocês, né? Veja aqui a versão da tradução que eu estou aqui com vocês. Pois bem, vamos lá para a leitura. Trata-se de um texto relativamente simples de se ler, porque foi um texto escrito por uma revista, gente. Uma revista na época, e apesar de Kant ser muito complexo nos seus conceitos, na sua exposição, muito metódico, lá na Crítica da Razão Pura, aqui, basicamente, Kant não vai ser tão metódico assim, não vai ser tão pesado nos seus conceitos, muito pelo contrário, ele vai estar fazendo algumas comparações com uma coisa muito prática do nosso dia a dia, que qualquer pessoa pode entender muito bem. E a comparação que ele vai fazer de minoridade e maioridade ficou clássica e acabou sendo a melhor explicação possível para exatamente esse período do iluminismo. O motivo de Kant ter escrito esse texto foi, antes de mais nada, um pedido feito por uma pessoa próxima dele. Por quê? Porque houve uma certa polêmica naquela época, por causa das grandes modificações, grandes mudanças que estavam acontecendo constantemente. E diante de tantas mudanças, algumas pessoas parecem ter proposto, por exemplo, que o casamento não precisava mais acontecer, né? O casamento deveria ser abolido, ou, se eu não me engano, o casamento deveria ser feito segundo os moldes iluministas. Enfim, houve uma certa polêmica lá, porque uma pessoa foi lá e citou, por exemplo, o caso do casamento, né, que poderia, né, ser dessa maneira. E as pessoas ficaram com um certo alvoroço lá. O que é isso? O que é esclarecimento? O que é iluminismo? E o Kant acaba sendo chamado aí para escrever sobre isso. Pois bem, vamos ler o texto, que é bastante autoexplicativo, e a gente vai vendo como ele é de fácil leitura, qualquer pessoa poderia ler, e é um texto relativamente simples, curtinho, de 10 páginas, ok? Qualquer pessoa pode ler, e eu recomendo muito que você leia. É quase que um mantra, né, para os filósofos em geral, beleza? Vamos lá. Nós temos então o que? Esclarecimento, Aufklärung, é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. Veja bem, gente, só para comentar uma coisa aqui logo de início, né, essa palavra, Aufklärung, não é tão fácil, né, de se traduzir. Né? Pode ser traduzida por esclarecimento, por iluminismo, época das luzes, pode ser traduzido por várias coisas. O tradutor optou por esclarecimento, porque é uma coisa assim, esclarecimento parece trazer uma ideia de processo, que é aquilo que o Kant está querendo mostrar aqui. No alemão, a palavra em si, ela tem um sentido muito mais amplo, tá, do que propriamente esclarecimento. Tá? Aufklärung pode significar exatamente o iluminismo, propriamente, pode significar então o movimento, né, o movimento do iluminismo, pode significar o processo que a sociedade estava se desenvolvendo, pode significar muita coisa. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia de que aqui está sendo uma tradução já para que foi a mais aproximada possível, ok? E muitas pessoas também não gostam da palavra esclarecimento porque parece que tem alguns tons assim meio racistas. Não vamos nos focar nisso, tá bom, gente? A palavra esclarecimento, né, tem lá, digamos, claro ali no meio, né? Claro não tem uma relação com a cor branca propriamente, né? Porque às vezes a gente usa a palavra claro para se referir ao branco. Não. Claro quer dizer, antes de mais nada, aquilo que é iluminado, tá? Então, claro tem um sentido bem de iluminar, ok? De, digamos assim, tornar visível.
de uma tal maneira que a gente consiga discernir as coisas, tá bom? Então vamos nos focar exatamente no processo sim, de discernimento que está por trás da palavra esclarecer. Vamos seguir então a nossa leitura, ok? Veja que está tudo marcado, né? Já é um texto de segunda mão. Esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude é uma expressão em latim que significa ouse saber. Então, tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. Então, veja então, gente, o que é o lema do esclarecimento. Simplesmente você usar da sua própria razão, ok? Do seu próprio entendimento. Se utilizar do seu próprio entendimento e não se deixar levar pela direção de outras pessoas. Isso vai acontecer muito ao longo da história. Na Idade Média, por exemplo, a gente simplesmente seguiu o pensamento dos padres, dos religiosos. Simplesmente no meio cívico, às vezes a gente precisa simplesmente seguir uma determinada autoridade política. No meio militar, a gente acaba seguindo simplesmente as autoridades militares. E a gente nunca toma uma posição própria. Vai ficar assim para sempre. Você vai viver a sua vida inteira simplesmente seguindo os outros e nunca tendo o seu próprio entendimento das coisas. Veja aí, né? Por trás de seguir o seu próprio entendimento está aqui o quê? A noção de autonomia. Autonomia significa, antes de mais nada, você ter uma própria lei, né? Nomos, que significa lei, e auto, né? Próprio, para si, né? Então, você ter a sua própria lei, seguir as suas próprias leis, seguir a sua própria razão, seu próprio entendimento das coisas. Isso é ter autonomia, antes de mais nada. Então, nesse sentido, a gente começa a separar então o que é autonomia. Ter o seu próprio entendimento, ok, das coisas, e não seguir o entendimento de outro. Daqui a gente vai passar a chamar de heteronomia. O que é heteronomia? Heteronomia é nomos, lei, heteros, outro, certo? Seguir a lei de outro, seguir os ensinamentos de outro, beleza? Bom, aqui o Kant já está começando a opor, então, autonomia à heteronomia. E ele observa claramente que o lema do esclarecimento é a autonomia, beleza? Veja aqui um ponto já logo de cara que já começa a definir, então, uma coisa bem importante, né? Minoridade. O que acontece quando a gente está lá na nossa minoridade, quando nós somos de menor? Pois bem, o que acontece? A gente simplesmente segue a direção de alguém, né? Segue a direção dos nossos pais, a gente segue a direção dos professores, né? Quando a gente era criancinha lá. Pois bem, quando a gente está simplesmente num estado ainda imaturo, o que a gente faz? A gente simplesmente segue os outros. E nesse estado realmente de minoridade, a gente não é responsável por nada, né? A gente simplesmente segue os outros. Por que nós somos culpados de estarmos nesse estado? Porque, a princípio, né, você poderia pensar, todo mundo passa por uma minoridade. O problema é você permanecer nisso o resto da sua vida. E nunca crescer, nunca ser de maior, se tornar de maior, né? Entrar na maioridade. Veja lá, nós temos a preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito tempo os libertou de uma direção estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Olha só que situação, né? Uma pessoa já passou dos 18 anos, já é de maior, né? Já está na maioridade. E, mesmo assim, continua seguindo a tutela, continua seguindo o que os outros dizem e nunca toma a sua própria decisão, nunca busca entender as coisas por você mesmo.
Esse é o que Kant está logo mostrando aqui. Peraí, você ficar a vida toda nisso? Peraí, tem alguma coisa errada, né? Sigamos. São também as causas que explicam por que é tão fácil que os outros se constituam em tutores deles. É tão cômodo ser menor, é como se estivesse realmente ali na sua zona de conforto, né? É tão confortável estar nessa zona de conforto, você nunca buscar pensar por conta própria, pensar fora da caixa, sempre busca pensar dentro de uma caixinha que alguém te ensinou. Você nunca pensa de uma maneira diferente. Eis aí a questão. Aí a gente tem lá a explicação mais do que clara, né? Se tem um livro que faz, às vezes, de meu entendimento, ok? Um diretor espiritual que, por mim, tem consciência, no caso, o diretor espiritual, uma referência a padres, né, que dão orientações. O livro aí pode ser uma referência à Bíblia, um manual cheio de regras de comportamento, não sei. Um médico que, por mim, decide a respeito de minha dieta, veja, até a respeito da sua dieta, você não pensa por conta própria. Então, não preciso de esforçar-me eu mesmo. Mas hoje em dia, talvez a gente possa pensar, quem sabe, nos psicólogos, né? Não se serve do seu próprio entendimento. Tem gente que não vai para psicólogo para tratar doenças, né, gente? É importante deixar isso claro. Obviamente, se você for para psicólogo para tratar uma doença, é uma coisa bem diferente. Agora, quando você vai para um psicólogo para ficar pedindo a opinião dele para determinar o que deve ser feito na sua vida, o que é o certo, o que é o errado, você está chamando o psicólogo para simplesmente ser o seu tutor. Você não precisa se esforçar, você tem todas essas ajudas aí. Né? Para que você vai buscar pensar por si mesmo, buscar entender as coisas? Você simplesmente segue o que os outros falam. Não tem necessidade de pensar quando posso simplesmente pagar. Né? Eu pago alguém que vai pensar por mim. Olha só, não vou ter nenhum esforço, né? Não vou precisar estudar, não vou precisar conhecer nada. É só pagar uma pessoa para pensar por mim. Outros se encarregarão, em meu lugar, dos negócios desagradáveis, porque é muito desagradável estudar, né? Buscar conhecer as coisas. É bom sempre ficar confiando nos outros. Né? Pois bem, a imensa maioria da humanidade, inclusive todo o belo sexo, veja aí uma fala meio machista, talvez, da parte de Kant, né? O belo sexo é, obviamente, a mulher, né? Mas a gente pode pensar aqui também, gente, que é uma crítica. Okay? Então, ele está apontando que é um grave erro que não só as mulheres, mas os homens também realizam, de simplesmente seguir, né, a tutoria de outras pessoas, enquanto não buscam pensar por conta própria. Então, isso daqui pode ser entendido também, gente, como um puxão de orelha, uma chamada de atenção, e não como uma ofensa. Tá? Tipo assim, olha, mulheres, pensem por conta própria, né? Sejam autônomas. Pode ser uma referência nesse sentido, antes de mais nada, beleza? Antes de você pensar logo, o cara já está vendo machismo aqui, não sei o quê. Não, tenta pensar do lado positivo da coisa. Pois bem, então a gente tem lá, vou ler de novo. A imensa maioria da humanidade, inclusive todo o belo sexo, considera a passagem à maioridade difícil e, além do mais, perigosa, porque aqueles tutores, de bom grado, tomaram a seu cargo a supervisão dela. Ou seja, é tão difícil, né, crescer, ter essa maturidade, mesmo porque esses tutores, eles simplesmente acompanham todo o processo e começam a supervisionar, né, ver como é que está sendo o desenvolvimento dessas pessoas e acompanham passo a passo tudo. E quando identificam alguém saindo dos eixos, começam a chamar a atenção, veja logo de cara ali que ele vai estar comentando, né? Depois de terem primeiramente embrutecido seu gado doméstico, veja aí a palavra que ele usa, né? Seu gado doméstico. Hoje a gente está falando tanto de gado por aí, né? Seu gado doméstico, e preservado cuidadosamente estas tranquilas criaturas, a fim de não ousarem dar um passo fora do carrinho para aprender a andar, no qual as encerraram, mostram-lhe em seguida o perigo que as ameaça ao se tentarem andar sozinhas. Pois bem, veja só, gente,
Essa é a supervisão, né, que eles fazem. Eles te acompanham nos mínimos detalhes. E quando você começa a desviar um pouquinho do caminho, né, começa a pensar de uma maneira diferente, dá um passo fora do carrinho lá, aqueles bebês que estão superando aquela fase de engatinhar, estão usando um aparelho lá, tipo um carrinho para ajudar eles a ficarem de pé. Pois bem, antes de mais nada, essa é a referência aqui, né, um carrinho para aprender a andar. Pois bem, veja que as pessoas estão ali, né, quando dão um passo fora desse carrinho, esses caras, esses supervisores já ficam ali em cima. Peraí, não sai desse caminho não sai não, tá errado, não sei o que. Não penso diferente não. Né? É mais ou menos assim que acaba acontecendo. Né? As pessoas acabam sendo como que embrutecidas ali. Né? O gado doméstico, a expressão que ele acabou usando, né? É interessante, porque a ideia de gado é mais ou menos isso, né? De um grande número de seres que simplesmente seguem um padrãozinho muito igual. E é que quando alguém busca sair minimamente desse padrão, obviamente já recebe logo uma chamada de atenção. Peraí, não, olha só, isso é muito perigoso, não vai por esse caminho não. Não pensa por si mesmo não, isso é muito perigoso. Aí bota medo na pessoa, a pessoa acaba desistindo de pensar de uma maneira diferente. Pois bem, imagine se a gente ficar só nisso o tempo inteiro, né? Sempre sendo guiado e nunca ninguém pensa diferente. Quando que vai haver algum desenvolvimento? Nunca, né? Então, seguindo, a gente tem lá, ora, este perigo, na verdade, não é tão grande, pois aprenderiam a andar finalmente depois de algumas quedas. Basta um exemplo desse tipo para tornar tímido o indivíduo e atemorizá-lo em geral para não fazer outras tentativas no futuro. Veja bem, a questão de atemorizar, deixar a pessoa com medo de tomar qualquer atitude minimamente diferente, porque isso vai ser muito perigoso. Então, prosseguindo, gente, nós temos lá simplesmente o texto lá. É difícil, portanto, para um homem em particular desvencilhar-se da minoridade que para ele se tornou quase uma natureza. Veja aí um ponto interessante aqui, isso se tornar quase uma natureza. Esse ponto é interessante porque Kant mostra exatamente uma característica típica da Idade Moderna, né, que é separar estado de sociedade de estado de natureza. Basicamente, estado de sociedade seria um estado onde nós temos algo convencionado, que é fruto de acordos, certo? De pactos sociais, e por isso mesmo pode ser facilmente modificável. Né? Você tem lá aquela esperança de modificar-se. Por outro lado, quando você começa a falar de algo que é natural, da natureza, né, o estado de natureza, você está falando de algo que é da nossa própria essência, que define o que nós somos e não tem como mudar. Pois bem, quando o Kant comenta aqui exatamente que algo se tornou quase como que uma natureza, é que ele está falando o seguinte, parece que esse estado aí, que na verdade é fruto somente de uma convenção social, ok? Está se tornando algo como que é entranhado em nós de uma tal maneira que a gente acha que não pode mudar, certo? É como se nos definisse, nós somos assim, não dá para mudar. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? A síndrome de Gabriela. Pois bem, muita gente realmente acredita que não pode mudar, né? É muito difícil para muitas pessoas sair desse estado porque parece que a coisa entranhou nela e não consegue mudar, beleza? Mas o Kant parece demonstrar claramente aquele posicionamento de que não, essas coisas aí é fruto de um problema social, cultural. É o estado de sociedade que acaba proporcionando essa situação aí de tutela constante. E não é algo da nossa própria natureza, beleza? Então, vamos lá, seguindo. Chegou mesmo a criar amor a ela, né? No caso, quando as pessoas realmente começam a gostar desse estado de menoridade, começam a amar, ficar lá, né, na tutela, é muito tranquilo, muito cômodo, né? Como o próprio Kant acabou de falar. A gente começa a criar amor a ela, a gente cria esse amor a ela, né? Essa menoridade, sendo por ora realmente incapaz de utilizar seu próprio entendimento, porque
porque nunca o deixaram fazer a tentativa de assim proceder. Veja bem que esses tutores, né, nem deixam a gente pensar por conta própria. Eles estão sempre ali dizendo, não, não faz isso não muda não, segue essa linha aqui, seja assim, né? E você nunca tem sequer a liberdade de poder pensar diferente, pensar por conta própria, ter o seu próprio raciocínio. Okay? E é muito cômodo mesmo ficar ali também. As pessoas começam a gostar disso porque, poxa, eu não preciso me esforçar, não é mesmo? Basta seguir os conselhos de alguém. Seguindo aí, a gente tem preceitos e fórmulas, estes instrumentos mecânicos de uso racional, o antes de abuso, né, porque é tipo um uso errado, de seus dons naturais, são os grilhões de uma perpétua minoridade. Quem deles se livrasse só seria capaz de dar um salto inseguro mesmo sobre o mais estreito fosso, porque não está habituado a este movimento livre. Por isso, são muito poucos aqueles que conseguiram, pela transformação do próprio espírito, emergir da minoridade e empreender então uma marcha segura. Veja, gente, que não é fácil, né, você ter o seu próprio pensamento, e são poucos os que conseguem realmente quebrar esses grilhões, né, quebrar essas amarras. Veja que não é tão fácil ultrapassar esses abusos, esses preceitos que constantemente nos prendem e impedem a gente de pensar diferente constantemente. Nesse ponto, é interessante comentar aqui sobre exatamente o movimento livre, né? O que é um movimento livre, gente? O movimento livre é um movimento onde você tem, obviamente, opções diante da sua frente, né? Você tem opções e você pode escolher, tomar uma decisão em cima dessa escolha. Ora, se não te dão opções, se esses tutores nunca te dão opções, sempre te dizem, olha só, você tem que seguir dessa e dessa maneira. Nunca te dá uma opção diferente, nunca te expõe uma alternativa, e se você seguir minimamente diferente, eles ainda ficam encucados por você. Pois bem, isso não é liberdade, ok? Você está sempre seguindo um ponto só, um caminho só. A liberdade consiste, antes de mais nada, em estar diante de opções, várias opções, minimamente falando, ok? Eu já falei em outro vídeo sobre a dúvida, né? O processo de duvidar, antes de mais nada, é o quê? É explorar alternativas, ok? Explorar alternativas. Então, o primeiro passo que a gente deveria realizar para ter essa atitude livre diante desses tutores, é exatamente duvidar deles, né? Começar a duvidar explorando alternativas. Porque no momento que a gente tem alternativas, a gente tem o quê? A liberdade. A gente tem opções, e ao momento que a gente tem opções, a gente tem liberdade. Sem opções, né? Imagina, você só tem uma opção, você só tem um caminho para seguir. Qual é a decisão que existe aqui? Não existe decisão. Você é simplesmente obrigado a seguir esse caminho. Se você está seguindo um caminho que é reto, só direto, sem bifurcações, sem alternativas, você está sendo obrigado a seguir por aquilo ali. Não tem como fazer nada diferente. Agora, quando tem alternativas, você está sendo livre, ok? Abre a sua mente para as alternativas. Kant está nesse momento exatamente nos mostrando isso. Seguindo no texto, a gente tem então logo de cara ali embaixo, né, que porém um público se esclareça a si mesmo é perfeitamente possível. Mais que isso, se lhe for dada a liberdade, é quase inevitável, né? Essa liberdade que eu acabei de comentar com vocês. Liberdade que só pode ser possível diante de possibilidades, diante de alternativas. Se você segue só um único caminho, não tem como. Quando você começa a explorar a alternativa, que começa a nascer a sua liberdade. Beleza? Então você começa a observar o seguinte. Ele é muito otimista, ele acredita que é possível, né? Se for dada a liberdade, é inevitável, né? O cara, com certeza, vai começar a pensar por conta própria e vai poder tomar as suas próprias decisões. Mas é necessária a liberdade. Veja aqui. Seguindo, né, nós temos, pois encontrar-se-ão sempre alguns indivíduos capazes de pensamento próprio, até entre os tutores estabelecidos da grande massa.
até entre os tutores estabelecidos da grande massa, que depois de terem sacudido de si mesmos o jugo da minoridade, espalharão em redor de si o espírito de uma avaliação racional do próprio valor e da vocação de cada homem em pensar por si mesmo. Nesse ponto, a gente começa a observar que os tutores poderiam, ao observar isso, ao perceber isso, ele poderia estimular que eles também pensem por si mesmos. É isso que o Kant está mostrando aqui. É isso que o Kant está apontando aqui. Seguindo, o interessante nesse caso é que o público, que anteriormente foi conduzido por eles a este jugo, obriga-os daí em diante a permanecer sob ele. Veja que aquele público obriga que estava lá naquele jugo de se seguir uma tutela, né, acaba obrigando que outras pessoas sigam, né, essa tutela também. Então veja que você cria uma certa perpetuidade de tutelas, por assim dizer. Você faz com que os outros também, né, daí em diante, né, permaneçam sobre o mesmo jugo da tutela. Então, quando é levado a rebelar-se por alguns de seus tutores que, antes, eles mesmos são incapazes de qualquer esclarecimento. Aqui a questão é o seguinte, gente. Se antes ele estava falando, o tutor ele poderia muito bem esclarecer a si mesmo e esclarecer todos aqueles que seguem a ele, certo? Mas quando isso não acontece, quando os tutores acabam por não ser, por eles serem mesmos, né, incapazes de qualquer esclarecimento, esses tutores acabam forçando, né, os seus, digamos, seguidores a rebelar-se, e nesse momento de que eles estão se rebelando, ao invés de eles criarem talvez um novo sistema, uma maneira diferente de pensar, em que as pessoas não são mais tuteladas, não. Essa pessoa que acabou de se rebelar, acaba mantendo a mesma estrutura. Só que, obviamente, agora com ela no estado de... Porque ela acabou de se rebelar, acabou de se fazer uma revolta, ela acabou ficando no estado superior e mantendo outras pessoas no estado de tutela também sobre as regras dela. Então, veja, quando você está diante de um tutor que simplesmente não tem um bom esclarecimento, infelizmente a rebelião acaba acontecendo e essa rebelião acaba levando as pessoas a perpetuarem essa estrutura. Vê-se assim como é prejudicial plantar preconceitos, porque terminam por se vingar daqueles que foram seus autores ou predecessores destes. Veja que aqui ele está apontando, né, tentando argumentar que, olha só, não faça isso, não tente manter essa estrutura de tutoria o tempo inteiro, em que as pessoas são simplesmente obrigadas o tempo inteiro a seguir determinadas ordens, porque no momento de se rebelar eles vão acabar se vingando, né? Se vingando e mantendo os outros sob a sua própria tutela. Okay? Por isso, um público só muito lentamente pode chegar ao esclarecimento. A ideia de que, assim, de muito lentamente, é exatamente para que não seja abrupto, para que não se sustente a mesma estrutura. Okay? As coisas precisam ser lentamente para que haja um processo consciente do que está acontecendo. Okay? Uma revolução poderá talvez realizar a queda do despotismo pessoal ou da opressão ávida de lucros ou de domínios, porém nunca produzirá verdadeira reforma de modo de pensar. Veja aí, né? Resumo do que a gente acabou de comentar. Você pode até ter, e é interessante aqui que há um comentário que está sendo contrário então à ideia de revolução, porque Kant está como que se opondo a essa ideia. Peraí, a revolução repentina, do nada, uma revolução acaba derrubando o despotismo, mas infelizmente acaba mantendo, né, a mesma estrutura. Então ele pensa lá que, peraí, as coisas precisam seguir processos mais lentos, mais graduais e que sejam mais conscientes, ok? Apenas novos preconceitos, assim como os velhos, servirão como cintas para conduzir a grande massa destituída de pensamento.
Nesse ponto, algumas pessoas dizem que Kant teria sido contrário à Revolução Francesa, ou algumas revoluções que estavam prestes a eclodir naquele período em que ele vivia. Essa obra foi escrita em 1783, ok? A Revolução Francesa foi em 1789, durou uns 10 anos, ok? Então, assim, foi bem depois da Revolução Francesa. Ele não está falando exatamente da Revolução, mas com certeza havia naquele período lá uma tendência, né, cada vez maior, cada vez mais crescente para a Revolução, porque as coisas estavam caminhando cada vez mais para a Revolução, quando ela eclodiu em 89. E Kant provavelmente estava muito bem antenado com toda essa possibilidade de se eclodir uma revolução. Aqui ele está tentando exatamente apontar que uma revolução repentina não seria suficiente. Então, primeiramente, com relação a essa a ideia de revolução, Kant acaba sendo contrário. Mas depois que a revolução acontece, até que ele teve lá alguns comentários positivos também sobre a revolução que aconteceu na Europa. A Revolução Francesa foi meio que um marco ali que todo mundo ficou muito atento, né, sobre toda a modificação que estava acontecendo na sociedade, que foi aquela revolução assim mais burguesa, né, porque os burgueses meio que tiraram do poder a nobreza e os reis e instituíram, né, um novo sistema propriamente com uma linha de pensamento burguesa, certo? Até que não está totalmente errado, né? Porque afinal de contas a burguesia acabou fazendo isso mesmo, né? Ela acabou tirando o poder dos reis que abusavam das pessoas mais pobres, e a burguesia acabou fazendo a mesma coisa, né? Abusando das pessoas mais pobres depois. Então sustentou-se a mesma estrutura, né? Por assim dizer. Eis aí o pensamento de Kant.